Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, nós glorificamos, exaltamos o nome do Cordeiro de Deus. E vamos falar sobre só vive o propósito quem suporta o processo. Um estudo bíblico teológico sobre formação, sofrimento e cumprimento do chamado. A área teológica, a área é teologia bíblica e pastoral. Fiz uma capa top aqui, linda, maravilhosa, vou mostrar para vocês. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Olha a capa, bem legal. Só vive o propósito quem suporta o processo. Que Deus abençoe a você. Que sempre está conosco, né? Gente, aqui é um trabalho, uma pesquisa que eu fiz, muito embora não tão vasta, ok? Mas é um trabalho de pesquisa, está em PDF, se alguém quiser depois eu posso mandar, só é pedir. Esse presente trabalho, ou essa pesquisa, né, é um artigo, ele propõe uma reflexão bíblico-teológica acerca da relação indissociável entre propósito e processo na experiência humana e espiritual, e o nosso objetivo aqui é realmente trazer esse conhecimento para vocês. A partir de uma leitura canônica das Escrituras, argumenta-se que o propósito divino não se manifesta de forma imediata, mas é construído por meio de processos formativos que envolvem sofrimento, espera, disciplina e amadurecimento espiritual. Por meio da análise de personagens bíblicos como José, Moisés, Davi e do próprio Cristo, demonstra-se que o processo não é um desvio do propósito, mas o seu instrumento pedagógico. Conclui-se que somente aqueles que permanecem fiéis durante o processo são capazes de sustentar o propósito quando ele se manifesta. Eu fui missionário no Paraguai por um bom tempo. Também fiz missões na Argentina, no Uruguai, não morando lá, mas no Paraguai, claro que eu morava lá. Mas aos 12 anos, Deus ele falou comigo em profecia e em revelação, através de visões, sobre o chamado missionário. Todas as revelações que aconteciam no desenrolar, no desenvolvimento da minha vida, falavam justamente sobre missões, sobre preparação, que Deus estava me preparando, e eu passei por uma escola de preparação muito forte, a escola de Deus, experiências econômicas fortíssimas, Deus providenciando situações econômicas para a minha vida. E aos 33 anos foi quando eu fui enviado ao campo missionário. Entre 12 e 33 anos, passei realmente pela fornalha de Deus, o que não foi fácil. Mas Deus ele sabia o que eu ia enfrentar lá na frente. Me casei, Deus me deu uma esposa maravilhosa, que foi missionária, hoje ela está com Deus, eu sou viúvo, e ela me ajudou muito, nós sofremos bastante, mas alcançamos grandes vitórias. Então, gente, há um processo. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Deus ele nos prepara. E na cultura contemporânea, marcada pela lógica da
imediaticidade do sucesso rápido e da rejeição do sofrimento, porque as pessoas não querem sofrer. É claro, quem quer sofrer? Eu não quero. Mas aí nós vemos que o conceito de processo, diante de tudo isso, tornou-se praticamente indesejável. No entanto, a teologia bíblica apresenta uma compreensão radicalmente distinta. Deus não apenas permite processos, como os utiliza como meio essencial para a formação do caráter e consolidação do propósito. Porque aí nós vamos adquirindo experiências. Romanos 8:28 estabelece o fundamento teológico deste estudo, ao afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Tal cooperação, porém, não elimina a dor, mas a ressignifica. O problema central que este artigo enfrenta é a tentativa humana de acessar o propósito sem submeter-se ao processo que o legitimina. Vejamos aqui o propósito como realidade progressiva, não instantânea. Biblicamente, o propósito divino não se revela como um evento pontual, mas como um caminho histórico e existencial. Não é um dia, nem uma noite, nem 2 meses, nem 3 meses. É realmente um processo. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, Deus declara conhecer o profeta antes de sua formação no ventre. Contudo, o conhecimento prévio não isenta Jeremias de enfrentar rejeições, perseguições e crises existenciais profundas. O propósito antecede o indivíduo, mas sua manifestação ocorre no tempo. Isso demonstra que a eleição não elimina a formação. Pelo contrário, quanto mais elevado o propósito, mais profundo tende a ser o processo. Porque somente então nós vamos adquirindo grandes experiências. Vejamos aí o processo como instrumento de revelação e desconstrução. O processo tem uma função dupla: revelar a condição humana e revelar o caráter de Deus. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 3, o fogo é apresentado como meio de purificação do ouro. Analogamente, as provações expõem motivações, fragilidades e ilusões de autossuficiência. No processo, a fé deixa de ser conceitual e torna-se experiencial. Deus não é apenas conhecido por tradição ou discurso, mas no encontro. Porque vamos tendo experiências com o divino, com o eterno. Jó, ao final de seu processo, ele afirma: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó capítulo 42 e o versículo 5. Eu tive durante a minha vida muitas experiências de providências econômicas, Deus abrindo portas, Deus usando pessoas. Eu passei 5 anos desempregado. Pensem,
já era casado, pagava aluguel. Mas Deus usou pessoas para nos ajudar. Quantas vezes eu desejei comer um churrasco, por exemplo, e não tinha dinheiro para comprar a carne para churrasco. Mas de repente alguém me convidava para comer um churrasco. De repente reunia-se, eu morei em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Eu fazia parte de um grupo chamado Grupo Elohim. Éramos em 50 pessoas. E de repente chegava um grupo de 20, de 10, de 15 pessoas, trazendo comida, trazendo carne, trazendo o que era preciso. E ali nós almoçávamos juntos, comíamos juntos e ficava o restante para o nosso mantimento. Não foram uma, nem duas, nem três vezes, foram várias vezes, várias situações. Tivemos várias experiências nessa área. Então nós vamos conhecendo a Deus pela experiência, pelas coisas que vão ocorrendo, pelas coisas que vão acontecendo. José do Egito, o propósito testado pelo tempo, pela injustiça e pelo silêncio. A narrativa de José, nos capítulos de Gênesis, capítulo 37 ao 50, constitui um dos exemplos mais completos da pedagogia divina do processo. Aos 17 anos, José recebe sonhos que revelam claramente seu futuro de liderança. Contudo, a revelação do propósito não veio acompanhada de instruções imediatas sobre o caminho até o seu cumprimento. Muito pelo contrário, o que se segue é uma seção de perdas, rejeição familiar, traição dos irmãos, venda como escravo e encarceramento injusto. O texto de Salmos 105, versículo 19, afirma que até que se cumpra a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. E o verbo hebraico utilizado carrega a ideia de refinamento por meio de provas. José não estava sendo punido, ele estava sendo preparado. No anominato da prisão, o seu caráter foi moldado para que, ao receber autoridade, não se tornasse refém da vingança e nem da soberba. Há até pregações por aí que dizem José de servo, né, ou de escravo, de pessoa que estava sofrendo, ele dorme e no outro dia ele já é governador. Não é assim. Houve um período, houve um percurso muito grande. O processo ensinou José a interpretar sonhos, a administrar recursos, lidar com frustrações e manter integridade em contextos adversos. Assim, quando o propósito finalmente se manifesta no governo do Egito, José já estava espiritualmente apto a sustentar o que Deus havia prometido. Aí alguém fala de escravo a governador. Essa lacuna aí, essa distância, foi um processo doloroso. Não foi fácil. E Deus estava vendo o quê? Estava vendo o futuro. Foi José que alimentou a sua família. José sustentou a sua família. Então vejamos aí que durante esse período Deus estava trabalhando na vida dele. Poderíamos falar muito aqui sobre José. Vejamos Moisés, o libertador formado no anominato do deserto. Moisés apresenta uma trajetória marcada por contrastes. Criado no palácio do Egito, educado na mais alta formação intelectual da época,
Ele parecia naturalmente preparado para a liderança. No entanto, sua tentativa precipitada de exercer o chamado resulta em fracasso e fuga. Vemos isso em Êxodo no capítulo 2. Os 40 anos no deserto de Midian não representam um hiato no propósito, mas o seu aprofundamento. O homem que antes agia pela força aprende no silêncio do pastoreio a escutar a voz de Deus. Números capítulo 12, versículo 3, descreve Moisés como o homem mais manso da terra. Uma qualidade forjada no processo, não herdada do palácio. O deserto ensina dependência, paciência e humildade. Somente após esse processo, Moisés é chamado para conduzir o povo rebelde, tarefa que exigia mais maturidade espiritual do que habilidade política. E Moisés era formado em todas as ciências do Egito. Era um homem preparado. Mas o que é que Deus fez? O levou ao deserto, para que ele pudesse ter realmente a dependência de Deus, a dependência do Senhor, para que ele pudesse entender que para trabalhar na obra de Deus é necessário armas espirituais. Precisamos de muito conhecimento, mas o que mais nós precisamos é da unção de Deus na nossa vida, é do preparo divino em nosso ser. Vamos ver Davi. Unção sem trono e fidelidade em meio à espera. A experiência de Davi evidencia a tensão entre promessa e realidade. Ungido rei ainda jovem, 1 Samuel capítulo 16. Davi não assume imediatamente o trono. Pelo contrário, passa a viver como fugitivo, perseguido pelo próprio rei que deveria servir. E esse período de espera não foi vazio. Nos desertos, cavernas e batalhas, Davi desenvolve intimidade com Deus. Liderança pastoral e sensibilidade espiritual refletidas nos salmos. Ao poupar a vida de Saul, Davi demonstra compreender que o propósito não pode ser alcançado por atalhos. O processo preserva Davi de uma coroação ilegítima e o prepara para governar com justiça. Sem o processo, a unção poderia ser produzido um tirano. Com o processo, formou-se um rei segundo o coração de Deus. É só você estudar a história de Davi que você vai entender o que nós estamos falando. Vejamos agora sobre o maior personagem da história. Cristo, o sofrimento como caminho de obediência e redenção. O Verbo encarnou-se. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, o Verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso refere-se a Jesus. E Jesus é o paradigma máximo da teologia do processo. Embora sendo filho, não foi isento da dor, da espera e do sofrimento. A Bíblia diz que ele se esvaziou e tomou forma humana, tornou-se como o homem. Experimentou todas as dores, angústias e sofrimentos. Antes do ministério público, ele enfrenta o deserto. Durante o ministério, enfrenta a rejeição. E ao final ele enfrenta o quê? A cruz. Hebreus capítulo 5, versículo 8, afirma que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
não no sentido de imperfeição moral, mas de experiência plena da submissão humana à vontade ao Pai. Lucas capítulo 24, versículo 26, estabelece que o sofrimento precede a glória, consolidando um princípio central do reino. E em Cristo, o processo não apenas conduz ao propósito, mas se torna meio de salvação para a humanidade. A cruz, símbolo máximo do sofrimento, torna-se também o símbolo máximo da redenção. Ele nos redimiu pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. A Bíblia diz que ele deu a sua vida por nós. Vejamos as implicações pastorais e teológicas. O processo atua como filtro espiritual. Nem todos permanecem quando a dor se prolonga. Contudo, a perseverança não apenas garante o acesso ao propósito, mas capacita o indivíduo a sustentá-lo. E Deus utiliza o processo para evitar quedas futuras, alinhando destino e maturidade. A ausência do processo gera líderes frágeis, ministérios instáveis e fé superficial. Portanto, gente, à luz da teologia bíblica, torna-se evidente que o propósito e processo são dimensões inseparáveis da ação divina. Na nossa história, na história humana, o processo não tem um obstáculo ao cumprimento do chamado, mas o meio pelo qual Deus forma o caráter necessário para sustentá-lo. Os exemplos de José, Moisés, Davi e do próprio Cristo revelam que a fidelidade no processo antecede a manifestação do propósito. O sofrimento, a espera e a disciplina não anulam a promessa, antes a confirmam e a qualificam. Portanto, rejeitar o processo é comprometer o propósito. Somente aqueles que permanecem firmes, mesmo quando não compreendem plenamente o caminho, são capazes de viver de maneira íntegra aquilo que Deus determinou. Assim, afirma-se com base nas Escrituras que só vive o propósito quem suporta o processo. Amém? Eu espero que você tenha compreendido, que Deus tenha falado contigo. Quem sabe que você está passando por essa escola, a escola de profeta, né? Pelo deserto, onde somos forjados, onde nós vemos realmente Deus agir em nossas vidas de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e faça de ti realmente um guerreiro preparado, um missionário preparado, e que você possa enfrentar toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer situação, sabendo que Deus é fiel. E como nós falamos no início, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Deus tem um plano em cada criatura. Esse plano, ele vai sendo forjado, nós vamos sendo preparados na escola de Deus e vamos entendendo o quanto Deus cuida de nós, como Ele faz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então não rejeite o processo. Enfrente com alegria, porque Deus está trabalhando para o melhor. Amém? Eu fiz aqui este artigo, né? Usando a Bíblia Sagrada, a tradução de João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, discipulado de Dietrich Bonhoeffer,
Teologia do Antigo Testamento, Testemunho, Disputa e Defesa, de Walter Brueggemann, As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, Timothy Keller, O Deus Crucificado, Jürgen Moltmann, Seguindo Jesus, o Discipulado no Mundo Contemporâneo, N.T. Wright, e outros livros. Portanto, que Deus possa te ajudar, possa te abençoar, enfrente o processo com alegria, porque Deus, Ele realmente está conosco, com cada um de nós. Estou vendo aí a Nina, que Deus te abençoe, Nina, lá de Foz do Iguaçu, que Deus te ajude. E o plano de Deus, ele é realizado em nossas vidas. O mais lindo é que Ele cuida de nós em toda e qualquer dificuldade, em toda e qualquer situação. E o que não pode faltar em nossas vidas é a presença de Deus. A presença de Deus tem que estar conosco em todos os momentos, em todas as situações, em todo o processo. E Deus nunca vai nos abandonar. Eu tenho certeza do meu chamado. Hoje eu não dirijo mais igreja, mas eu tenho esse ministério online que eu tenho alcançado milhares e milhares de pessoas, e isso me faz feliz, isso me faz contente. E há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo determinado para toda situação. E que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Alguém está dizendo aí boa noite, deixa eu ver. Clebinho, boa noite, Clebinho, que Deus te ajude. Você é de onde, Kleber? Que Deus ajude a cada um de nós, que nós possamos entender tudo isso, como Deus está trabalhando, como Deus está fazendo, como Deus trabalha em nossas vidas, né? E Ele trabalha para o melhor. Deus, Ele trabalha em nossas vidas para o melhor, né? Para que o melhor venha a acontecer, para que nós, a São Paulo, que Deus te ajude. Eu estive em São Paulo em janeiro. Deus trabalha para o melhor através da sua sabedoria, do seu poder, do seu amor. Ele opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade, Filipenses capítulo 2, versículo 13. E Deus é poderoso para fazer, gente, tudo o que Ele apraz e muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus, Ele realmente Ele faz em nossas vidas. É necessário que nós entendamos o processo de Deus. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda alegria para toda boa obra. Efésios capítulo 2 e o versículo 10. E Deus, Ele é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada em todas as coisas, em todo o tempo. Tudo o que é necessário, vocês podem transbordar em boa obra. Louvado seja Deus. Deus é poderoso para que sua graça seja acrescentada em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Isso é maravilhoso, isso é lindo e é fenomenal. Eu gosto dessa palavra, fenomenal. E tudo que vocês fizerem, que nós fizermos, nós devemos fazer de todo o nosso coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo que nós estamos servindo, né? Nós somos chamados para ser um exemplo em nossos trabalhos, ser dedicado, ser pontual, ser alegre, Deus em todas as coisas, faça o melhor para a glória de Deus. O propósito principal do homem, na realidade, é glorificar a Deus e ter alegria nele. Por isso, seja qual for o seu trabalho, seja qual for o processo que você esteja passando, a Bíblia diz, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E trabalhe para tornar o mundo melhor. Nós temos uma missão, nós temos um chamado, e em Gênesis nós vemos o mandado cultural dado por Deus para que os seres humanos cuidassem da terra como governadores bondosos,
sobre as demais criaturas, mas infelizmente o homem pecou, mas Deus continua trabalhando, o processo continua em nós, e esse processo de Deus é para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, para nos preparar, né, para a obra que Ele tem para conosco. Nós falamos sobre José, né, de escravo a governador, mas não foi de um dia para a noite. Lembre-se dessa história realmente que nós falamos aí. Ele foi vendido como escravo, trabalhou arduamente, foi molestado, foi perseguido, foi injustiçado, preso, esquecido, mas Deus era com ele. E disse, pois, o faraó a José: não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Isso não foi de um dia para a noite, né, gente? Então, realmente, aquilo que nós explicamos é o processo que aconteceu na vida dele, e o processo também está acontecendo conosco. Portanto, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, ame cada dia mais a obra de Deus, faça tudo com paciência, com bondade, com prontidão, com gentileza, com empatia, com humildade, e deixe Deus trabalhar, porque Deus sabe trabalhar e trabalha muito bem. Um beijo para todos vocês, desde Valparaíso, São Paulo. Que Deus abençoe a todos.